Graça e paz, igreja, amém? Então, eu quero trazer uma palavra, eu vou fugir um pouquinho de Tiago, que eu tenho falado sobre Tiago. Hoje eu quero fugir só um pouquinho. Seria a palavra que eu pregaria na quinta-feira passada, mas a gente acabou também não podendo fazer o culto lá na casa. Então eu quero aproveitar e trazê-la aqui. E eu queria que vocês, quem puder, abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 15. A gente vai estar fazendo a leitura dele todo, então peço um pouquinho de paciência, porque eu vou ler ele todo para a gente poder discorrer dentro da palavra que o Senhor quer nos trazer. Amor, baixa um pouquinho aqui o computador, que aí pelo menos eu sei que está passando. Não, é porque tem dois, Eduardo e a casa. Lucas capítulo 15, nós estaremos lendo do primeiro versículo até o finalzinho. E eu quero fazer uma ministração que tem estado no meu coração durante os dias. Já preguei ele em 3 lugares, aqui vai ser o 4, se eu não me engano, uma igreja. Mas eu creio que a palavra se renova. Diz assim, Lucas capítulo 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Preste atenção bem nesse versículo primeiro, olha. Quem se chegava a ele, quem? A Jesus. Quem se chegava a ele? Todos os publicanos, todos os publicanos e pecadores para ouvir. Quem chegava? Todos os publicanos e pecadores para ouvir. Versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai à perdida até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, ao se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ali repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tornando a si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado
e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido e achou-se. Jesus, ele tinha uma particularidade muito grande quando ele trazia ele queria trazer entendimento. Agora que eu vi que eu estou enorme. Quando ele queria trazer entendimento. Ele tinha uma forma de trazer correção, trazendo talvez algumas parábolas, algumas histórias, para que ficasse claro. A primeira coisa que a gente consegue perceber nesse texto aqui é que quem estava com Jesus? Jesus, ele sempre estava rodeado por pessoas. Que tipo de pessoas? Pessoas vistas aos nossos olhos, publicanos e pecadores, muitos coxos, muitos enfermos, muitas pessoas traziam enfermos para Jesus curar. Muitas situações que, de certa forma, incomodava. Porque até então, quem era procurado para receber talvez uma palavra? Os fariseus, porque os fariseus eram os pastores daquela época. Eram os líderes da igreja. Quem procurava essas pessoas quando tinham algum socorro? Os pecadores procuravam esses homens. Chegou Jesus. Quando Jesus chega, eles trocam as lideranças. Porque ele vê em Jesus algo que talvez ele não vê nos fariseus e saduceus. Então Jesus, ele vai falar 3 parábolas que querem dizer a mesma coisa distintamente. A primeira parábola é sobre 100 por 1. Eram 100 ovelhas juntas num aprisco, né? Eram 100 ovelhas, uma se perdeu. Ficaram 99 são e salvo. Mas por uma, o pastor foi lá e buscou essa uma ovelha. Guardou as 99 ali, botou lá. A outra é a dracma. Não eram 100, eram 10. 10 por 1. Eram 10 dracmas que tem um valor, tem um significado. Uma mulher que ganhava aquelas dracmas era um dinheiro que ela recebia quando ela era desposada, quando ela recebia o pedido de noivado, antes do esposo vir buscá-la, ela recebia. Deu, Paulinho, para a Luli 10 moedas? 30? Cuidado, hein? Judas traiu 30 moedas. Mas amém. Vamos lá, voltando. 10 moedas. A noiva tinha que guardar aquelas moedas com muito carinho, porque quando o noivo chegava, ele ia pedir conta. Cadê as moedas que eu deixei com você? Cadê as 30 moedas? Se ela tivesse perdido umas 10 moedas, ele via que ela não tinha compromisso com ela. Olha o que acontece, viu? O que acontece com essa mulher? Ela vai, varre a casa toda, ilumina no lugar, até achar. E quando ela acha, ela faz uma festa. Porque era realmente um dinheiro que ficaria para ela, até mesmo se o marido fosse morto na guerra. Naquela época as mulheres ficavam viúvas muito novas, por causa de guerra, por causa de pestes e pandemias e outras coisas mais. Então era como se fosse um auxílio viuvez. E ela guardou. Então, ó, 100, 10, a última história, 1 por 1. 2 filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. Então vamos conversar um pouquinho aqui. A primeira fala de uma ovelha. Quando eu vou fazer essa pergunta, é a pergunta que eu sempre faço quando eu prego essa palavra. Quando um animal se perde, ele sabe que está perdido? Sim ou não? Sim ou não, Davi? Sabe. O que aconteceu com o cachorrinho da Gabi?
fugiu. Ele ficaram lá, botaram na rede social. Quando ele ouviu o barulho do carro do Edu, de alguma forma eles conseguem ter essa sensibilidade, ele correu para o carro, foi a forma que... Porque ele sabia que estava perdido, mas de alguma forma ele não sabia voltar. Então aqui, por quê? Que Jesus é terrível. Eu quero que vocês entendam isso, porque Jesus é terrível. A ovelha sabia que estava perdida, mesmo, gente, é um animal irracional, a gente entende tudo isso, mas ela sabia que estava perdida, mas ela não conseguia voltar, certo? Quem teve que buscar essa ovelha? O pastor, porque se o pastor não fosse buscar, dificilmente esse animal voltaria. Dificilmente, se os nossos cachorros se perderem, né, eles conseguem voltar porque perde faro, aquela coisa toda. O pastor teve que ir ao encontro dela. Essa é a primeira. A segunda coisa que ele fala é de uma moeda. Uma moeda é um objeto inanimado. Um objeto sabe se perdeu? Que se perdeu ou não? Não. Vai buscar quem sabe do valor dela e vai lá buscar essa moeda, esse algo que é um objeto, mas que tem um valor. Jesus está falando aqui para dois tipos de pessoas. Ele está falando aqui, essa parábola ele está falando para os fariseus, que são perdidos, mas não sabem que estão perdidos. E dos pecadores, primeiro são os pecadores, que estão perdidos e sabem que estão perdidos. Mas Jesus tem que ir lá e resgatar. E a segunda classe que ele está falando para os fariseus, que não sabem que estão perdidos. Porque se acham santo o suficiente para não se acharem perdidos. Então Jesus está trazendo ali uma parábola para falar assim, olha, eram 100 ovelhas, a ovelha sabe que está perdida. O pastor foi ao encontro dela e buscou elas. Mas ela sabe que está perdida. Um pecador, por que Jesus era rodeado por pecadores e publicanos? Porque os pecadores e publicanos precisavam ouvir daquela voz, porque sabia que ali tinha verdade e tinha vida. Porque ele sabia que Jesus, ele veio para salvar o perdido. Então eles tinham consciência do seu estado de pecado. Aí vem Jesus agora para o filho pródigo. O filho mais novo e o filho mais velho. Nessa história, acontecem coisas que são terríveis. Porque a primeira coisa, quando o filho mais novo pede para o pai a herança, ele tá sendo totalmente ingrato ao pai. Ele está sendo injusto com o pai, porque ninguém pede uma herança antes que os pais morram, a não ser que os pais deem. Né? Digamos que o pai construiu várias casas e deu uma casa para um filho, né? Fica como herança, mas isso foi do quê? Do bom agrado do pai. Ele, antes do pai morrer, ele pede a herança. Ele está sendo totalmente ingrato. Ele está sendo injusto, ele está sendo mesquinho, ele está sendo, assim, de uma total falta de respeito para com o pai. Mas a Bíblia fala que o pai não retruca. Que o pai não retruca, nem joga na cara dele. Você é um ingrato, você é um sem vergonha, porque eu fiz tudo por você e você está fazendo isso comigo. Não, o pai, o que a Bíblia fala? Que o pai pegou a herança e fez o quê? Só deu para o filho mais novo? Deu para os dois, repartiu a eles. O filho mais velho recebeu a herança, viu, Paulinho? Os dois receberam a herança. Aí o que acontece? Os dois recebem, o filho mais velho guarda a herança e o filho mais novo mete o pé e vai viver dissolutamente. O filho mais velho sabia que estava perdido? Quando ele foi se perder, quando ele caiu na consciência que ele queria voltar? Ele tinha consciência que estava perdido, que ele falou assim, quantos trabalhadores do meu pai têm comida à vontade e eu aqui querendo comer das bolotas do porco, um animal, inclusive, que era Jesus, ele usa muitas as simbologias, o porco é um animal imundo para os judeus. Então, ele chegar naquela miséria ali, era assim, era total depravação do homem. Era uma total depravação do homem chegar naquela situação e a ponto de querer comer bolotas do porco, a ponto de querer comer a comida dos porcos. Ele cai em si, ele vê a sua consciência, ele vê o seu estado e fala, eu estou perdido. Eu estou perdido. Ele fala assim, não, eu tenho um pai, eu vou lá. E ele começa a fazer um discurso, que ele falou, não, vou chegar para o meu pai e eu vou falar para o meu pai, pai, eu pequei contra os céus e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, dos teus empregados. E ele vem, eu acredito, né, na minha cabeça eu viajo, ele vem pelo caminho, né, fazendo esse discurso.
Não, eu vou chegar para o meu pai, eu vou falar para o meu pai, pai, pequei contra os céus, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor. Eu não quero que o Senhor me aceite como filho, eu não quero que o Senhor me aceite na condição de filho. Eu quero que o Senhor apenas me trate como um dos teus trabalhadores. E nessa história dele estar vindo, o pai, a Bíblia diz que o pai avistou ele de longe, o pai estava esperando ele voltar, o pai estava esperando ele chegar. E o pai avista ele de longe, nisso que o pai avista ele de longe, o pai correu ao encontro. Por quê? Como a gente deu o exemplo da ovelha, a ovelha, mesmo sabendo que está perdida, ela não consegue voltar. A gente, mesmo estando na condição de perdido, sozinhos, nós não conseguimos voltar. Por isso que precisa da ajuda do nosso Deus, do nosso Pai, que vai nos avista de longe e nos resgata. A palavra de Deus fala isso, com cordas humanas te atrair. Tem um versículo que fala, com benignidade te atraí a mim, e com misericórdia te chamei. A gente entende exatamente isso, que o Senhor olhou para a nossa podridão, olhou para o nosso estado de pura depravação, de total depravação da nossa história, está totalmente feita de forma errada, por causa de quê? Por causa das nossas próprias escolhas. Ele escolheu viver dissolutamente, ele quis pegar o dinheiro do pai e foi viver a vida dissolutamente. Mas no momento ele caiu na realidade, caiu na real e falou, não, eu tenho um pai, eu vou voltar, eu quero meu pai de volta, eu quero voltar, nem que eu seja tratado como um empregado, eu quero estar lá, aquele convívio é o convívio que eu quero. E ele volta, o pai vai ao encontro dele, e o pai pega ele, o pai deixa ele falar, porque o arrependimento é necessário, uma coisa que a gente precisa falar sempre isso, arrependimento é a chave, arrependimento, quebrantamento, é o que o Senhor quer de nós, a palavra de Deus fala isso, perto está o Senhor de todos que têm um coração quebrantado e compungido, ele não despreza. Então o pai permite que ele fale, ele chega para o pai e fala, pai, pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Naquela hora ali o pai fala assim, é mesmo, você realmente é um miserável, você realmente me desonrou, você realmente foi um egoísta, você foi um ingrato, eu não te recebo aqui. O pai estaria na razão dele. Ele poderia muito bem fazer isso. Mas o pai, o que a história conta? O pai vai, não, pega ele, troca aquela roupa de moribundo, de mendigo, roupa fedida a porco, roupa fedida a catinga de porco. O pai troca aquela roupa dele, o pai coloca um anel no dedo dele, o pai coloca um sapato nos pés, exemplificando o que Deus ele faz por nós. O que Deus faz por nós que entendemos que estamos perdidos e que precisamos dele. Mas o que fala? Depois dessa história, o boi cevado é morto, porque que aconteceu? O bezerro, né? Existia uma tradição judaica, não sei se existe ainda, mas existia uma tradição, eu acredito que quem mora em fazenda tem muito isso, de deixar um animalzinho ficar bem gordinho, bem bonitão, bem fortinho para uma ocasião especial. Se a gente tivesse uma fazenda, a gente ia ter uma churrascada no dia do casamento de vocês, que geralmente era assim, era um animal bem gordão, bem bonitão, para um evento de casamento, para um evento de alguém de longe chegar, aquele animal ele era morto para alimentar. E aquele boi, aquele bezerro cevado estava lá. Quando esse filho voltou, o que o pai faz? Faz uma festa. Manda matar o bezerro cevado. E coloca danças e músicas e começa a se alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e fez uma grande festa. Aí o que acontece? Chega o filho mais velho. Se lembra da história? A ovelha sabe que está perdida, mesmo que não consiga voltar, o pastor tem que ir ao encontro. A moeda não sabe que está perdida. A ovelha estava perdida onde? No mundo, fora de casa. A moeda estava perdida onde? Dentro de casa. Aí vem o filho mais velho, um filho mais novo. Ele se perdeu aonde? Fora de casa. E o filho mais novo, mais velho, estava perdido aonde? Dentro de casa. Porque ele chega para o pai e fala assim, pai, eu estou aqui há tanto tempo. Aí eu acho engraçado, eu acho ele uma extrema cara de pau dele, que ele fala assim, versículo 29. E saindo o pai, rogava ali que entrasse com ele, mas respondendo ele ao pai, disse, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Mentiroso. Mentiroso. Quando o pai repartiu a herança, ele pegou a herança para ele também. O que ele podia falar? Não, pai, eu quero te honrar.
Dá a herança para esse aí, mas aqui, a minha parte não, pai, eu quero te honrar em vida. Ele pegou a herança. Aí ele fala assim, não, eu nunca transgredi nenhum só dos teus mandamentos. E nunca, aí ele fala assim, eu nunca transgredi o teu mandamento e nunca me deste nenhum cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este circunciso, faltou ele falar isso, né? Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele respondeu, meu filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ele não desfrutava, ele estava perdido dentro de casa, ele era ovelha, ele era aquela dracma perdida. Ele estava perdido dentro de casa. Um religioso. O fariseu, Jesus estava ali, Jesus não é mole não. Por que Jesus estava trazendo essa palavra? Porque os publicanos os pecadores se aproximavam, sabiam que estava perdido, queriam Jesus, queriam arrependimento, estavam em arrependimento diante do Senhor. E os fariseus não achavam-se perdidos. Eles eram a nata, eles eram os sacerdotes, eles eram os caras. Eles não precisavam de arrependimento, porque de certa forma eles estavam dentro. E Jesus vai e traz uma parábola para falar assim, o que está perdido está lá fora, que sabe que está perdido, vem ao meu encontro e eu dou tudo para ele. Se tiver que dar tudo de novo, eu dou, porque eu entendo que ele estava perdido. E você que não entende está perdido dentro de casa. Então, essa palavra, ela traz para nós um alerta muito grande. Um alerta pelo seguinte, primeiro, Jesus atraía pessoas para perto dele. Jesus atraía pessoas para perto dele não porque Jesus agradava todo mundo no sentido, mas Jesus, o que Jesus fazia? Que aqui está rodando assim, ó. Deixa eu voltar. Ah, tá. Tá. Jesus, me perdi igual o Dudu agora. Ai, Jesus, vamos voltar. Jesus estava rodeado com essas pessoas e elas faziam questão de ficar perto. E a gente vê várias situações. O ministério de Jesus era sustentado por mulheres. Mulheres que já tinham sido prostitutas, mulheres que tinham sido erradas, mulheres ricas também. Estava rodeado com essas mulheres, estava rodeado com pecadores. Jesus fazia questão. Mas Jesus não fazia questão de ficar com ele para andar, fazer as coisas que eles faziam. Mas no sentido de trazer vida. E trazer exatamente essa palavra de arrependimento. Essa palavra de mudança, essa palavra da gente olhar para a nossa história e ver quem eu sou dentro dessa história aqui. Será que eu sou o filho mais novo? Ou será que eu sou o filho mais velho? O filho mais novo, mesmo fazendo tudo que ele fez de errado, de ter vivido uma vida dissoluta, né, de ter gasto dinheiro naquilo que não é pão, ele voltou arrependido. Mas o filho mais velho, a gente não vê em nenhum momento aqui arrependimento. Até quando o pai falou para ele, entra, porque teu irmão estava perdido. Aí ele vai e fala, eu nunca errei contra o Senhor deixa isso acontecer. Nem um cabrito. O pai falou, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você podia matar o cabrito, você podia matar o que fosse. Se você quisesse fazer toda semana um churrasco aí para os teus amigos, tudo que é meu é teu. Mas você não desfrutou do que eu tenho para te dar. E assim somos nós. Diante do Senhor, Deus ele nos dá condições de viver todo o propósito que ele tem, nos dá uma carta aberta, né? Filho, ó, eu tenho para você o quê? Liberdade. Eu tenho para você o quê? Vida em abundância. Eu tenho para você o quê? Vida cheia de propósito. O que eu tenho para você? Que você seja cheio da minha presença. O que eu tenho para você? Que você flua, que você voe, que você ande, entendendo que a obediência é a mim. E a gente fica preso dentro das nossas religiosidades, conhecendo um Deus de longe, conhecendo aquele pai, talvez carrasco, conhecendo aquele pai que não tem amor, conhecendo talvez aquele pai que não tem abertura, quando Deus, na verdade, ele quer se fazer presente em nossas vidas de uma forma bem de perto, de uma forma bem íntima. O Senhor, ele quer se revelar para nós de uma forma muito íntima, de uma forma que a gente talvez não tenha desfrutado ainda. Mas o que acontece com a gente? A gente fica igual os fariseus. A gente vive uma vida de religiosidade, acha que Deus só está lá na igreja, quando a gente vem para uma live igual a essa. Eu estou falando de mim. A gente tem um pouquinho mais de dificuldade, porque é assim, é mais difícil.
né? Quando a gente está se programando para aquilo, eu sou muito assim. Se eu estou me programando para aquela situação que eu não fui pega de surpresa, eu fico mais à vontade, porque eu sei que ali aquele ambiente, a gente faz culto nos lares e flui, é benção, mas a gente vai o quê? Preparado, mais ou menos, né? Que tem umas surpresas de vez em quando, mas a gente vai preparado para aquela situação, então a gente fica meio que armado. Quando a gente é pego de surpresa, a gente não flui. Parece que está parado. Por quê? A gente é tomado igual esse filho mais velho. A gente é tomado por essa religiosidade. A gente acha que tem que ser naquele local. A gente acha que tem que ser daquela maneira. E Deus, na sua multiforme graça e sabedoria e misericórdia, nos mostra caminhos diferentes. E o que a gente precisa ter? A consciência, a sensibilidade ao toque do Espírito Santo. Senhor, me conduza. Não quero ser um filho mais novo que tem aqui no mundo para saber quem é o Senhor. Que a gente não precise ser um filho mais novo, mas que a gente também não seja como um filho mais velho, cheio de religiosidade. Que a gente tenha o entendimento que precisamos nos arrepender todos os dias. Precisamos rever nossos conceitos todos os dias. Precisamos olhar para a nossa condição e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso da Tua graça e do Teu amor. E essa palavra que eu queria trazer para os nossos corações, pedindo ao Espírito Santo que traduza para nós e nos mostre aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos rever e da maneira como devemos nos portar. E é isso que nós queremos fazer. Então, eu vou fazer uma oração. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer? Quer falar alguma coisa, Jesus? Quer, Dudu? Não? Quer? Amém? Então, vamos orar por nós, depois eu vou cantar um louvor, tá? Ó Deus querido, muito obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, porque Tu sabe das nossas resistências a esse local de fazer culto aqui. Tu sabe da minha dificuldade, da minha luta aqui, porque é um outro ambiente, é uma outra situação. Mas sabe o que eu fico feliz, Pai querido? Porque o Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor não saiu do controle de nada. E dentro da sua soberania, dentro do seu poder, dentro daquilo que o Senhor já tem determinado e planejado, o Senhor já sabia que estaríamos aqui hoje. O Senhor já sabia que estaríamos falando da Tua palavra aqui hoje. O Senhor sabia dessa situação que está passando aqui praticamente no Rio de Janeiro, na Zona Oeste toda. Por isso, Pai querido, que ainda que a gente não entenda, a Tua palavra mesmo diz que os nossos caminhos não são os Teus, e os nossos pensamentos não são os Teus, ainda que a gente questione, mas o Senhor sempre mostra para nós a nossa condição de pecador, a nossa condição de medrosos, a nossa condição, Pai, de pessoas que não têm ousadia, a nossa condição, Senhor, de miseráveis. Por isso, Pai, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Eu quero agradecer pela vida de cada um que está aqui agora, fisicamente, agradecer pela vida da Davina, do Geison, pela vida, Senhor, da Bia, da Luíse, do Paulinho, minha vida e a vida do pastor. Obrigada por termos essa oportunidade. Agradecer pelos irmãos, João Pai, que estão assistindo, que estão junto conosco adorando nesse momento. Pai querido, que o Teu Espírito Santo traga realmente, Pai querido, toda a tradução necessária da Tua palavra. Traga todo entendimento, Pai, do que o Senhor quer trazer, do que nós precisamos rever, daquilo que precisamos nos posicionar. Pai querido, se temos sido como um filho mais novo, gastando nosso dinheiro naquilo que não é pão, como diz ali em Isaías 55, gastando o nosso tempo naquilo que não satisfaz, nos perdoa em nome de Jesus. Nos perdoa e nos faça voltar novamente para Ti. E nos faça, Senhor, viver o propósito que é em Ti. Mas também, Senhor, se temos sido como o filho mais velho, que talvez somos pessoas que estamos na igreja todos os dias, que talvez as pessoas nos olhem e falem assim, ali é um verdadeiro crente, ali é um verdadeiro cristão, que talvez, meu Pai, a gente faça as nossas orações, a gente cante louvores, a gente demonstre que tem temor ao Senhor, mas o nosso coração está longe de Ti. Nos perdoa se temos sido também como esse filho. Nos faça voltar novamente a Ti, Pai. Nos faça viver esse amor que até a palavra do Senhor fala lá em Apocalipse, que a igreja, inclusive de Éfeso, era uma igreja muito atuante, era uma igreja que fazia a obra de uma forma muito, muito bonita, que tinha
muita perseverança, que tinha muita obra, que inclusive eram contra os nicolaítas, eram pessoas posicionadas, mas o que o Senhor tinha contra aquela igreja é que ela tinha perdido o primeiro amor. Eu vejo muito isso em nós, Pai. Às vezes a gente está tão acostumado com as nossas atividades cristãs e religiosas que a gente perde o tino, perde aquela essência, aquele contato inicial que nos fez vir para Ti, que nos fez voltar para Ti. Nos ajude, querido Pai. Nos dê condições de estar mais perto de Ti. Nos ajude, desperta a minha vida, desperta as nossas vidas, para que voltemos às antigas práticas, não do que é ruim, mas realmente do primeiro amor, do contato diário contigo, de uma vida, Senhor, submissa à Tua vontade, ao Teu querer. Ajuda-nos, meu Pai, em nome de Jesus. Queremos colocar diante do Senhor, Pai, a vida da Tua igreja, a vida da Amélia, Pai, que tem se achegado. Revela-se, ó Deus, a Amélia de uma forma tremenda. Revela-se, ó Deus, a mente e o coração dela em nome de Jesus, trazendo a Tua vida, trazendo o Teu coração. Visita, Senhor, a vida da Magna e sua família. Visita a vida da Marlete e seus familiares, seus filhos, em nome de Jesus. A Salete, Senhor, a Evelyn, o Everton, Pai, anima teus filhos na Tua presença. A Margarete, Senhor, Henrique, os meninos, derrama Teu poder sobre a vida deles em nome de Jesus. A Elaine, Pai, o Ismael, os pequenos, meu Pai, visita este lar, visita essa família em nome de Jesus. A Janaína, a Kátia, a Helena, ó Deus querido, visita a Tua igreja com o Teu poder. Derrama, Senhor, mais de Ti, quebra as cadeias que nos prendem. Ó Deus, visita nosso bairro, visita esse lugar, visita o local onde a igreja tem se reunido, meu Pai querido. A gente não tem entendido, às vezes, Senhor, tudo que vem acontecendo. A gente sabe que a gente está vivendo um tempo difícil, mas, Pai, a gente, às vezes, fica assim, se sentindo refém no meio disso tudo. A impressão que a gente tem é que a gente está, Senhor, assim, totalmente ao léu. Mas, Pai, não estamos. A gente sabe que não. Porque o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos acolhe, o Senhor é aquele que nos guarda. Nenhuma folha cai da árvore se o Senhor não der permissão, nenhum fio cai da nossa cabeça se não for da Tua vontade. E às vezes a gente fica tão preocupado, Pai, mas nos ajude a descansar em Ti. Toma a vida do Paulinho e da Luli, pro dia 1º, Senhor, os Teus filhos estarão ali, Senhor, casando no civil, tendo aquele momento, Senhor, também de consagração das alianças, ó Deus, que o Senhor possa preparar aquele local, o Senhor possa preparar a vida dos Teus filhos para viverem uma vida contigo em nome de Jesus, e nos ajude em tudo, é o que eu oro, é que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.